Vamos agora então, pessoal, dar início a esta aula sobre trovadorismo, que está situado na literatura medieval e que é muito importante que vocês prestem atenção em alguns detalhes e façam as anotações necessárias em seus cadernos para que a gente depois possa discutir sobre esse assunto mais tarde, certo? Importante destacar que o período medieval ele vai caracterizar especificamente o momento do feudalismo, né? Produção e consumo, ou seja, os camponeses produziam e tudo que eles produziam, uma parte era mandada para os nobres e outra parte para o clero. E de acordo com a nossa pirâmide da sociedade feudal, o clero vai estar sempre em ascendência, né? Porque neste período, com a queda do Império Romano, o cristianismo, especificamente a Igreja Católica, ascende-se, porque nós estamos num poder teocentrista. O que é esse poder teocentrista? É quando a Igreja passa a ser a dona da razão. Então, Deus, Teo vem de Deus, centrismo, o centro. Deus é o centro do universo. Isso quer dizer que, neste período, nós vamos ter essa ideia de que a Igreja é quem domina todo o mundo. A Igreja Católica é a dona da razão. O que ela diz está dito e acabou, não tem discussão. Outras coisas que devem ser seguidas nesse período são os dois tipos de textos que nós vamos trabalhar, que são formados através de cantigas. Um é o amor cortês, que é o amor da corte, que acontece dentro da corte, e outro é a vassalagem amorosa, né? É o amor entre os vassalos ou da vassalagem, certo? Dos pobres. Muito bem. Aí está a ideia de trovadorismo. O trovadorismo vem de trovadores, que eram pessoas que tocavam alguns instrumentos musicais e por conta disso eles tinham essa ligação direta que tinha com os poetas. Então os reis, os nobres escreviam os textos e os trovadores transformavam esses textos em música. Os primeiros cantigas foram as cantigas líricas e por isso existiam alguns instrumentos, como por exemplo a lira, que era usada para tirar a sonoridade e fazer com que a música se transformasse em grande festa para as noites e para os saraus feitos pelos nobres, certo? Bom, a língua que falavam na época era o galego-português, porque de acordo com o mapa que vocês estão observando, não existe uma divisão política ainda de Portugal, né? Portugal ainda não tem a sua formação de como ele é hoje, certo? Então nós temos ali uma ideia de que Portugal é uma mistura ainda de pessoas, de grupos, e a região onde existiam esses movimentos das cantigas existia bem na ponta onde que está lá a poesia, o galego-português, é aí que surge então essa linguagem dentro dos feus, que é o galego-português a qual eles escreviam, da forma com a qual eles escreviam. Enquanto isso, Portugal começa só no século XII, né, a partir do século XII, a ter uma incorporação. Aí vocês vão perceber que há aí já de acordo com o mapa, uma formação do que hoje ainda já é Portugal, né? Essa ideia de que nós temos. E aí separa-se Galiza, que fica lá em cima, de Portugal. E só mais tarde é que a língua portuguesa passa a ser dividida também. Então, Portugal passa a falar português e Galiza passa a falar o galego. E aí vem, então, as cantigas. Cantigas eram poemas feitos, então, por esses nobres, né? O rei Dom Diniz era o mais famoso deles, e quem mais escrevia os seus poemas, e eram depois mandadas para que os trovadores pudessem musicá-las. E aí eles faziam uma apresentação de canções, né, em cima das poesias escritas por esses homens, lembrando que somente os homens é quem escreviam, e somente os homens nobres até então. A educação não era algo disponível para os plebeus, né? Os vassalos, né, a plebe não tinha acesso à educação, nem as mulheres tinham acesso a essa educação. E aí então nós temos os dois tipos de cantigas líricas.
Então nós temos dois tipos de cantigas líricas e dois tipos de cantigas satíricas. As cantigas líricas são as cantigas de amor e as cantigas de amigo. A cantiga de amor, o eu lírico é o masculino. Quando eu falo em eu lírico, eu falo do sentimento de quem diz. Então quem narra, né, quem conta a história é o eu lírico masculino. O rei se coloca no lugar de um vassalo que supostamente deve ter visto uma linda dama passeando pela corte e se declara de amores por essa dama. A linguagem utilizada nessa poesia é uma linguagem bastante complexa, de boa estrutura poética, preocupação com as combinações, com as rimas, com a métrica, e vai falar desse amor cortês, desse amor impossível, dessa mulher inatingível que nunca ele terá acesso. Então, esse vassalo supostamente sofrerá da coita, né? Que é o sofrimento eterno, aquele sofrimento que dói, e ele vai ter a forma de guardar este amor para ele. Ele não vai revelar este amor para os outros, ele vai simplesmente guardar. Uma outra característica bem importante deste tipo de poesia é o fato de chamarem as mulheres de senhor. Eles não chamavam, não retratavam as mulheres como senhora, talvez por um simples machismo. O homem não devia respeito à mulher, então, devido a isso, a mulher era chamada de senhor. E aí nós temos um trechinho de um poema, né, para que vocês possam ilustrar. Eu vou ler a tradução só para vocês terem uma noção de como era essa dor e esse amor exagerado. Para vê-la vim eu, Senhora, e à luz destes olhos meus, e que Deus me ajude, porque fiz isso com grande sofrimento, porque, Senhora, não poderei viver mais sem a ver. Então ele retrata aí que só o fato de vê-la já o faz feliz, então ele já está satisfeito por isso. Já as cantigas de amigo têm uma diferença. O eu lírico é feminino. Mas lembre-se, quem escreve é o homem que se coloca no papel de uma mulher, declarando o seu amor por uma perda momentânea ou eterna de um grande amor. Muitas vezes esse amor partiu para a guerra, ou este amor ele é impossível, ou este amor nunca existiu, ele é platônico na cabeça dela, então ela sofre por um amor que talvez ou não ela tenha acesso a ele. A estrutura desse tipo de poema ela é mais simples, o amor é mais do povo, então ele é mais vassalagem amorosa, ao invés de ser o amor cortês, até porque talvez tenha sido a voz da mulher retratada neste poema, nesse tipo de poema. Há algumas características bem marcantes, que é a repetição de alguns versos, que vão acontecer no decorrer do poema, o que já não acontece nas poesias consideradas poesias de amor, nas cantigas de amor. E outra coisa bem importante desse tipo de cantiga é a ideia de que sempre há alguém ou algum elemento ao qual o eu lírico vai se retratar. Então, ou ele vai falar com um amigo, ou ele vai falar com uma mãe, ou ele vai falar com uma irmã, ou esse eu lírico vai falar com o sol, com o mar, numa questão, numa ideia de apelo pelo amor perdido. Vou ler um pedacinho, então, de um trecho de dessas cantigas para vocês. Não me repreenda, mãe, ser irei, ver o mentiroso que namorei na capela perto daquelas árvores, ele que me fez muitas vezes sofrer na capela perto daquelas árvores. Observa-se que ela declara o amor a um homem que ela não vai ter, que é impossível, né? Porque ela fala ser irei, ver o mentiroso que namorei, ele de certa forma a enganou por algum motivo. Talvez não haja o dote, né, necessário para que haja esse casamento, sabe-se lá. Mas a verdade é que o homem, quando se coloca no lugar da mulher para retratar, ele vai colocar ela sempre como submissa, nunca ela como superior ao próprio homem, certo? Já nas cantigas satíricas, nós temos dois tipos de cantigas. As cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer.
as cantigas de escárnio, é uma forma indireta de fazer uma crítica sobre alguém ou sobre alguma situação. Mais ou menos uma corte falando mal da outra, um grupo de pessoas falando mal do outro grupo de pessoas de forma indireta, jogando indireta. Essa é a ideia. O oposto das cantigas de maldizer. As cantigas de maldizer tinham já características bem marcantes e diretas, as críticas eram explícitas, falavam satirizando as pessoas, davam nome, davam lugares e situações, certo? Falavam de nobres e de não nobres, de clero, falavam de todo mundo. Ok, pessoal? Fica aí então as dicas. Dei uma reassistida, né? Veja novamente o vídeo, pause quando necessário, anote as informações mais importantes e bons estudos para vocês.